Bom dia, eu sou Carlos Cabral e hoje é 20 de agosto de 2026. Essa é a edição 1073 do Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest, com oferecimento do Google Security. A Acronis publicou ontem uma análise de uma nova campanha do Grandoreiro, um trojan bancário de origem brasileira que já foi alvo de operações policiais em 2024, mas que segue operando. O dado central do relatório é geográfico. A maior parte das amostras observadas agora está no México, com agrupamentos secundários na Espanha e em outros países da América Latina e presença apenas pontual na Europa e na América do Norte. A Acronis avalia com confiança moderada que a distribuição ocorre por spam usando um arquivo zip com o nome de fatura que traz dentro dele um PDF e um XML de isca apenas para dar aparência legítima ao pacote. A empresa aponta indícios de autores falantes do português, identificados em comandos e mensagens internas do código, enquanto as mensagens exibidas para a vítima estão em espanhol. A novidade técnica da campanha é o uso de DLL Sideloading, uma técnica em que o atacante se aproveita de um programa legítimo para carregar uma biblioteca maliciosa e, nesse caso, funciona assim. O pacote traz uma cópia real do aplicativo Duplicate Files Finder, renomeada de forma aleatória. Ao ser executado, esse programa carrega uma de suas bibliotecas legítimas que, por sua vez, procura por uma segunda biblioteca chamada mingwm10.dll. É exatamente esse arquivo que foi substituído pelo código malicioso. A vantagem para o operador é que quem inicia a cadeia é um executável assinado e conhecido e não um malware, o que reduz o atrito com controles baseados em reputação. O relatório também registra que o executável principal carrega uma data de compilação de 2008, provavelmente forjada, enquanto a biblioteca maliciosa tem o carimbo de maio de 2026. Uma vez ativo, o componente analisado age como um loader, ou seja, a peça que prepara o terreno e baixa o estágio seguinte. Ele suprime janelas na tela, levanta informações técnicas sobre a máquina e só então procura o servidor de comando e controle, que é resolvido abusando do serviço de DNS sobre HTTPS do Google e contatado na porta TCP/6432. Há também uma trava geográfica que impede a execução do malware na República Tcheca, na Rússia e na Holanda, avaliada pela Acronis como uma decisão operacional e não ideológica. O estágio final não pôde ser examinado porque o servidor estava fora do ar durante a análise. Então, o que o Trojan faz depois de instalado não foi documentado nesse relatório. A telemetria citada cobre os últimos 30 dias de junho de 2026 e mostra atividade constante, o que indica que a desarticulação parcial de 2024 não interrompeu a operação dessa quadrilha. E ainda no México, a Grupo IB detalhou ontem uma plataforma de Phishing as a Service, ou seja, phishing vendido como serviço por assinatura, chamada Balonx Sistema. Segundo os pesquisadores, o serviço é operado por um criminoso baseado no México e cobra 3.000 pesos mexicanos por semana no plano individual e 6.000 em um plano chamado Office, que permite até 8 subcontas. É uma espécie de ferramenta de colaboração do cybercrime. O assinante recebe 14 tipos de telas falsas, sessões em tempo real via WebSocket que permitem interceptar códigos de autenticação em 2 fatores, enquanto a vítima os digita, além de um trojan de acesso remoto para Android baseado no framework SpyDroid e um módulo de phishing automatizado que usa modelos de voz e transcrição para fazer ligações fraudulentas sem operador humano. A Grupo IB contabiliza mais de 20 instituições financeiras visadas, mais de 1.100 credenciais coletadas desde outubro de 2025 e mais de 350 domínios associados à infraestrutura desde 2019. A receita estimada é de cerca de $99.400, com 12 assinantes ativos, e o recrutamento de clientes acontece em grupos do Facebook.
Mudando de assunto, a Cisco publicou ontem 2 boletins sobre falhas de gravidade máxima. O primeiro afeta o Crosswork, linha usada para automação e gerenciamento de redes, e traz as falhas CVE 2026-20030, 20357 e 20358, todas com CVSS 10, além da CVE 2026-20359 com CVSS 9.9. São problemas de SQL injection, a ausência de autenticação em funções críticas, controle externo do sistema de arquivos e credenciais mal protegidas, e atingem o Crosswork Data Gateway, o Network Controller e o Planning nas versões 7.2.1 e anteriores, com correção na versão 7.2.1-SP. O segundo boletim trata do Secure Workload. Os destaques são as falhas CVE 2026-20315 e 20317, ambas com CVSS 10. A CVE 2026-20231 com CVSS 9.9 e a CVE 2026-20318 com 9.6, envolvendo bypass na autenticação, injeção de comandos e buffer overflow. As versões corrigidas são a 3.10.9.1 e a 4.0.4.16. A Cisco afirma que todas as falhas foram encontradas em testes internos e que não há exploração ativa conhecida. Partindo para o campo dos infostealers, a Microsoft publicou anteontem a análise do MacSync Stealer, uma ameaça voltada para o macOS. A infecção começa pela técnica de click fix, a partir daí o comando baixa o payload e o malware coleta material do keychain do macOS e as chaves de armazenamento seguro dos navegadores, além de credenciais, cookies, sessões e histórico de navegação, chaves SSH, credenciais de nuvem da AWS e de configurações do Kubernetes, ainda artefatos de carteiras de criptomoedas e notas do Apple Notes. O ponto metodológico interessante é que a Microsoft localizou mais de 30 domínios da operação não por indicadores tradicionais, mas pelo comportamento da comunicação, com padrões repetidos de URI e cabeçalhos de chaves de API que permaneceram iguais mesmo com a troca constante de domínios. Não há atribuição a nenhum grupo por enquanto e nem indicação de setor ou geografia das vítimas. Ainda sobre operações em curso, a Hunt.io divulgou anteontem a operação Câmera Swarm, que comprometeu mais de 14.500 câmeras IP da fabricante da Rua entre 17 de junho e 22 de julho, com concentração na Ucrânia, na Rússia e em países da Comunidade dos Estados Independentes. O acesso veio por 3 caminhos: força bruta de credenciais na porta 37777, que responde por 12.324 dispositivos, exploração das falhas de bypass de autenticação CVE 2021-33044 e CVE 2021-33045 e abuso do serviço de nuvem da fabricante com credenciais embutidas no SDK, o que permite alcançar equipamentos atrás de NAT apenas pelo número de série. Segundo a Hunt.io, 89% dos números de série testados devolveram um canal aberto sem exigir autenticação. Isso é louco. O operador capturou imagens e credenciais, criou contas de backdoor persistentes e gerou códigos de recuperação offline que continuam válidos mesmo depois de uma troca de senha. A Hunt.io avalia com confiança moderada que a arquitetura foi desenhada para repassar esse acesso a terceiros, mas não há atribuição a Estado-nação. A recomendação é remover as contas plantadas, desabilitar o serviço de nuvem, aplicar as correções publicadas em outubro de 2021, gente, faz tempo, e assumir que os códigos de recuperação já extraídos seguem funcionando. E para encerrar, 4 notinhas rápidas. A Oracle lançou seu boletim de segurança para agosto, que corrige 925 CVEs, sendo 154 deles de severidade crítica. Os produtos mais afetados são o Fusion Middleware e o Hyperion, com 262 correções cada, seguidos do eBusiness Suite, com 120. Só nessas 2 primeiras linhas são 182 e
107 falhas exploráveis remotamente sem autenticação, o que deveria guiar a priorização de quem precisa aplicar essas correções. A Citrix publicou ontem a correção para a CVE 2026-19490, uma falha de bypass de autenticação que afeta o Citrix NetScaler ADC e o NetScaler Gateway. Ela permite que um atacante não autenticado explore o equipamento remotamente sem interação do usuário e sem privilégios, desde que o aparelho tenha uma ação SAML configurada ou um servidor virtual de autenticação ou VPN. As versões corrigidas são a 14.1-73.32 e a 13.1-63.21. Não há exploração ativa conhecida até agora, mas os equipamentos são de borda e costumam virar alvo muito rápido. E por fim, vale lembrar que o Windows 11 na versão 24H2 nas edições Home e Pro chega ao fim do suporte em 13 de outubro, ou seja, pouco mais de 2 meses. As edições Enterprise e Education seguem suportadas até outubro do ano que vem. Depois dessa data, todas essas tecnologias deixam de receber atualizações de segurança. O caminho é migrar para a versão 25H2 e para quem gerencia parque é hora de inventariar quantas máquinas ainda estão na 24H2 e planejar o deploy da atualização. Só 2 recados antes de fechar. Ontem eu tive o privilégio de participar de 2 lives super importantes. A primeira de manhã, exclusiva para funcionários da Riachuelo, em que eu tive com a Anne Martinelli, o El Silva e a Tati Romano falando de segurança e IA. E a segunda já à noite, no /BIM/Live, que é o programa mensal da ONG Mente Binária, em que eu e o Anquises Moraes a gente recebeu a Karina Queiroz do Instituto Tech Kids e a professora Amanda Yumi para falar sobre proteção de crianças na internet. Essa live está pública e eu estou deixando o link aqui na descrição. Nossa, gente, eu sinto que eu cresci um pouco mais como pessoa ontem ao ter conversado com toda essa galera. Obrigado demais a todo mundo que esteve comigo e a galera que organizou todo o evento lá na Riachuelo. Super profissional, super bem cuidado, fui tratado com muito carinho. Obrigado mesmo, um abraço aí a Riachuelo. E é isso. Obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Tchau. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.